Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR.
Me ouve, pessoal? Então, dando continuidade, esses foram os 5 objetivos específicos aí da tese. Vou maximizar aqui. Então, assim, você tem 2 momentos no tempo, você tem, a região está numa situação X, aí tem o choque, aí ela vai para uma situação Y. E a resiliência é a capacidade dela voltar àquela situação antes do choque, é isso? Dela voltar ou de ela diminuir a vulnerabilidade à pobreza, que eu vou apresentar essa parte metodológica depois. Mas é mais ou menos isso que você quer dizer. Eu sou resiliente quando alguém me tira da minha situação inicial e eu volto para ela, porque é essa a ideia. Ou fico numa situação melhor. Ou fico numa situação melhor que eu tinha anteriormente. Certo, e me adapto lá e fico lá. É isso aí. Esse objetivo específico 5, ele vai ser desmembrado ao longo das sessões de resultado. Então, com base nos resultados empíricos, né, na discussão teórica, a gente propôs algumas estratégias, né, para reduzir a vulnerabilidade à pobreza e aumentar as capacidades de resiliência à pobreza multidimensional dessas localidades. O trabalho contou com 4 hipóteses. A hipótese inicial: quanto maior o nível inicial de vulnerabilidade à pobreza, menores as chances de resiliência à pobreza multidimensional dos municípios e de seus vizinhos, considerando essa possibilidade de transbordamentos e feedbacks espaciais. A H2, a desigualdades estruturais, estruturas produtivas, a localização, as políticas públicas e a diversidade de choques adversos influenciam as chances de resiliência à pobreza multidimensional dos municípios e seus vizinhos. A resiliência à pobreza multidimensional dos municípios é heterogênea espacialmente, tem autocorrelação espacial e efeitos de transbordamento e feedback espaciais, e teórica e empiricamente, a resiliência, a vulnerabilidade e a pobreza são elementos distintos e não necessariamente opostos. Essa última hipótese, ela veio muito por conta de uma confusão que tem na literatura, ou não um consenso, a respeito da vulnerabilidade e resiliência. Tem uma literatura que fala que a resiliência é o lado oposto, né, da vulnerabilidade. Eles até usam o termo em inglês lá, que seria o lado oposto do chinelo. Só que não necessariamente a gente observou isso em outros estudos, né, que não necessariamente quem é vulnerável não é resiliente e vice-versa. Então, esse estudo ele também veio testar essa questão tanto do ponto de vista teórico como empírico, aqui no contexto do Centro-Oeste. A tese ela contou basicamente com 4 capítulos aí de referencial teórico, né? Aqui essas figuras elas vão sintetizar um pouco, né, do que a gente trouxe ali em cada um desses capítulos. O primeiro capítulo ele foi um levantamento das abordagens e conceitos de pobreza, né? Desde a questão da pobreza absoluta versus relativa, até chegar lá no conceito, na ideia da multidimensionalidade da pobreza. Então, a gente passou ali desde a abordagem absoluta para a relativa, tem a perspectiva objetiva e subjetiva, as privações fisiológicas versus as privações sociológicas. Essa sociológica está muito relacionada às desigualdades estruturais, né, à deficiência de ativos, em como que isso impacta o acesso a recursos, né, bens e serviços aí por parte das pessoas. A abordagem monetária, que é aquela ideia de linhas de pobreza, né, você tem uma renda, essa renda é insuficiente, né, para você atender necessidades mínimas. A abordagem das necessidades básicas, a capability approach, que é a abordagem nasseniana, né, que parte dessa abordagem para entender, por exemplo, a pobreza enquanto privações de capacitações básicas, e a multidimensionalidade da pobreza, que basicamente é a relação de privações materiais, subjetivas e relacionais de bem-estar interrelacionadas, cumulativas e retroalimentativas, que dificulta a superação do problema, né, por conta desse ciclo retroalimentador, né, desses componentes. Se tivesse sobre essa capacitação, né, do cidadão lá, que recebe assistência técnica, assistência rural? A gente pode entender isso como uma capacitação, né, mas talvez mais ali no contexto rural, né, se você está analisando ali a pobreza rural, isso pode ser uma capacitação importante na questão da assistência técnica, ao meu ver, principalmente para os pequenos produtores, né, que são mais dependentes dessa questão das capacitações, né. Mas essa abordagem, principalmente a abordagem seniana, né, da Capability Approach, é um quadro amplo normativo, né, que ele tem diversas aplicações em diversas esferas, inclusive no contexto rural. Você vai encontrar alguns trabalhos lá que analisam, por exemplo, a pobreza unidimensional, multidimensional no meio rural, que utilizam, por exemplo, a abordagem das capacitações do Amartya Sen, né. Essa segunda figura aqui, ela resume
o terceiro capítulo da tese, né, do referencial teórico, que é a proposta de uma abordagem de vulnerabilidade à pobreza multidimensional. Então, qual que é a ideia dessa abordagem? Essa abordagem é uma abordagem de pobreza baseada em ativos. É uma das abordagens que você pode trabalhar a questão da dinâmica da pobreza. O que diferencia essa abordagem, por exemplo, das demais, é que ela está pautada pelo reconhecimento de 6 tipos de capitais, né, pela interação sinérgica e complementar entre eles, e essa interação pode levar o indivíduo a superar a condição de pobreza multidimensional. Esses capitais são o capital econômico, o humano, que são os mais convencionais, né, que a gente costuma observar muito, inclusive nas abordagens mais de cunho econômico, o capital social, o capital político, o capital cultural e o capital natural. Então, teve uma ampliação do conceito de pobreza em direção à interação dessas 6 formas de capitais, né? E a partir dessa ampliação do conceito de pobreza, enquanto vulnerabilidade à pobreza, ele trabalha a questão das respostas a choques e tensões a partir dessa interação entre essas 6 formas de capital. Então, aqui ele só trago alguns exemplos aqui de choques e tensões, né? Choque, doença, perda de safra, perda de emprego, né? E tensões, violência, conflito, desastres naturais e deterioração dos termos de troca. Então, as estratégias de enfrentamento e de sobrevivência elas são pautadas pela interação entre essas 6 formas de capital, e essa interação é mediada pela atuação do Estado, da sociedade civil e do mercado, e também tem uma mediação ali do conceito do agency, do Amartya Sen, né? O agency, basicamente, é o indivíduo atuar naquele meio em que ele vive, né? Buscando alterar as relações políticas, econômicas, que se encontram naquele local. É como se fosse um ator, né? Um ator ali que ele é capaz de atuar e mudar a realidade lá em que ele vive. E aí, do ponto de vista de proteção social, existem 3 tipos de estratégias, né, para você tentar reduzir, né, a vulnerabilidade à pobreza. Estratégia de redução de risco, de mitigação de risco e de enfrentamento do risco. As 2 primeiras estão mais relacionadas a estratégias que antecedem um choque, e a de enfrentamento são estratégias que são desenvolvidas após a ocorrência aí de um choque adverso. O próximo capítulo de referencial teórico é das principais abordagens de resiliência identificadas aí na literatura, né? Então, como eu disse, esse tema ele é um tema assim, de bastante efervescência aí na literatura, principalmente a literatura internacional. Tem algumas abordagens que são mais antigas, tipo da psicologia, isso já é um pouco mais consolidado na resiliência na psicologia. A questão da abordagem da engenharia também são estudos um pouco mais antigos. Porém, essas outras 4 aqui, a ecológica, a socioecológica e a econômica regional, são abordagens mais recentes, né, que trabalham o fenômeno da resiliência a partir da visão aqui de cada uma, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu resumi essas abordagens, os conceitos centrais de cada uma e o foco, né, de cada uma dessas abordagens. Então, por exemplo, a econômica regional, ela basicamente é desmembrada em 3 óticas aqui de analisar esse fenômeno, né, no contexto regional. A da engenharia, ela avalia em que medida o período, o nível de emprego, a renda, a produção retornam aos seus respectivos estados pré-choques. É aquela ideia de retorno ao estado anterior, né, enquanto manifestação da resiliência. Então, o foco dela é na recuperação e na constância. A ecológica, ela basicamente analisa localidades que apresentaram menor redução de emprego, renda ou produção no período pós-choques. Então, basicamente, é aquela ideia de persistência ou robustez, ou aquelas regiões que sofreram menos o impacto da crise, né, sobre essas variáveis analisadas. E a evolucionária, ela já tem um foco um pouco diferente, que é a questão da capacidade de uma economia regional resistir ou se recuperar a choques adversos na sua trajetória de desenvolvimento. Essa ideia de trajetória de desenvolvimento já é uma ideia mais de equilíbrio de médio e longo prazo, algo mais duradouro, né, ao longo do tempo. Você analisar uma trajetória mesmo ao longo do tempo e analisar esse fenômeno dentro dessa abordagem evolucionária, que também tem alguns elementos institucionais aí que os autores utilizam, né, para analisar esses fenômenos. Então, aqui é um resumo dessas teorias, né, de resiliência consultadas. As principais ideias de cada uma, né, foram resumidas, lá tem uma parte final do trabalho, onde eu proponho um resumo dessas abordagens, e foram extraídos alguns elementos dessas abordagens para a gente adaptar lá o referencial teórico do BNE 2012 e 2014, que a gente propõe agora no capítulo 5 da tese,
que é esse modelo teórico de resiliência regional à pobreza multidimensional, que eu resumo também aqui nessa figura, né? Então, qual que é a ideia desse modelo? A gente observa ali essa região central aqui da figura, né? A gente tem ali a interação de capitais tangíveis e intangíveis, capacitações básicas, instituições de governança, mediadas aí pela atuação do agency, que é aquele conceito seniano que tangencia todas essas abordagens, principalmente as de pobreza multidimensional. Então, qual que é a ideia? As capacidades de resiliência, elas podem ser basicamente de 3 tipos. A capacidade absortiva, que é aquela ideia de absorver o choque e retornar ao estado anterior. A capacidade adaptativa, que tem mais relação com flexibilidade a mudanças, né, diante de mudanças. Então, a resposta a um choque poderia se dar de maneira a mudar o estado anterior, ser mais flexível. E a capacidade transformativa, que é aquela ideia de mudança estrutural mesmo, alguma alteração permanente em resposta a um conjunto, né, de choques adversos. Então, a capacidade de resiliência à pobreza multidimensional, ela se dá pela interação dessas 3 capacidades de enfrentamento, né, os choques adversos. Só que quanto maior a intensidade da mudança, maior também o custo de transação associado ao desenvolvimento dessas capacidades. Então, você tem aí, de certa forma, um viés negativo, né, dessas abordagens de resiliência. E essas capacidades de resiliência, né, manifestas, interação de capitais tangíveis e intangíveis, capacitações, instituições de governança, elas podem transcender o local de origem. Então, elas podem ter autocorrelação espacial e efeitos de transbordamento e feedback espacial. Então, por exemplo, o que acontece no local pode espraiar para o regional, e isso pode espraiar em algum momento para nível de país e para global, e pode ter efeito inverso dessas manifestações também. Por exemplo, quando são formados conselhos municipais, então você discute lá um problema em nível municipal, e dessas demandas lá que surgem no local, você pode montar, por exemplo, um conselho interinstitucional, um conselho de vários municípios, para discutir um problema comum. E esse problema comum, essas instâncias, elas podem se ampliar, chegar no governo do estado, chegar em conselhos regionais, e isso pode ter impacto, né, no sentido de chegar, por exemplo, lá no nível federal, ter alguma alteração de legislação, alguma alteração política, e isso pode voltar, né, voltar a afetar o lado local por meio de alguma alteração que pode ser fruto, né, dessa pressão aí que se originou lá no meio local. Um bom exemplo disso é o que está ocorrendo, por exemplo, nos fóruns de negociação climática, de mudanças climáticas. Então, você tem vários grupos lá de vários países que estão discutindo das questões climáticas, né, no que cada um é afetado, e estão tentando chegar ali numa solução comum. Então, chega lá, tem algumas discussões locais, tem algumas discussões regionais, nacionais, e tem também uma discussão lá que é do Fórum Global, né, de discussão dessas mudanças climáticas. Esse modelo teórico, ele tem como pano de fundo a ideia dos sistemas socioecológicos. Então, qual que é a ideia? É que o lado social, o que acontece no lado social pode afetar o lado do meio ambiente, o sistema ecológico, e o que acontece no sistema ecológico pode afetar, por sua vez, o lado social. Então, é a interação entre esses agentes, né, que faz parte, né, a manifestação da interação desses agentes que você culmina nas capacidades de resiliência. Entre os determinantes ali foram propostos intervenções políticas, basicamente tem intervenções ali que são mais imediatistas, né, que vão afetar mais a capacidade absortiva de resiliência. Já tem intervenções que são mais, abarcam aspectos mais estruturais. Por exemplo, o programa Bolsa Família, você tem um programa ali de transferência direta de renda condicionado a investimentos ali em saúde e educação, principalmente das crianças. Então, esses investimentos em saúde e educação de crianças, eles podem ter um efeito de médio e longo prazo para tentar tirar, por exemplo, aquelas famílias, ou reduzir a incidência da pobreza multidimensional. Então, o Bolsa Família é um exemplo de uma política que abarca ali 2 esferas, né? Tanto uma atuação imediata por transferência de renda, quanto atuações mais estruturais de médio e longo prazo, que são as condicionalidades exigidas, né, dos beneficiários. Desigualdades estruturais é um fator também que pode afetar essas capacidades, principalmente capacidade transformativa de resiliência à pobreza multidimensional.
Tem várias teorias que trazem essa questão da privação sociológica, das desigualdades estruturais, enquanto determinantes da privação de capacitações básicas, né, que isso dificulta a superação da pobreza multidimensional. A questão do perfil das estruturas produtivas, isso é um elemento que está muito presente lá nas abordagens de resiliência econômica regional. É aquela ideia do conflito ali, né, do não consenso entre especialização e diversificação, e outros formatos ali entre esses dois, e como que isso pode afetar a capacidade de resiliência dessas regiões. Como eu disse, não há consenso se é regiões especializadas, diversificadas, tem outros conceitos ali, a variedade relacionada, a variedade não relacionada, que diz respeito à interligação entre os setores, mas não tem um consenso ainda de como que essas capacidades, né, se é melhor ser especializado, diversificado, um meio termo ali entre as duas, como que isso pode afetar, né, a capacidade de resiliência econômica regional. A localização é outro elemento muito presente nos estudos de pobreza, né? Então, dependendo do estudo, a localização é apontada, né, como um elemento que pode determinar a condição de pobreza multidimensional. Os choques adversos, uma infinitude de choques adversos que podem afetar quaisquer uma das dimensões da pobreza multidimensional, também é outro determinante, e a vulnerabilidade à pobreza inicial. Então, esse também foi um determinante, e a gente vai utilizar o índice de vulnerabilidade à pobreza multidimensional no ano de 2013 como um dos determinantes aqui dessa análise empírica da resiliência regional à pobreza multidimensional. Há algumas amálgamas teóricas, eu chamo de amálgamas teóricas entre as teorias de vulnerabilidade e resiliência. Porém, as teorias de resiliência, teoricamente, elas são mais apropriadas a tratar e internalizar, teoricamente, possíveis choques e incertezas que podem afetar as capacidades de resiliência, aqui no nosso caso, capacidade de resiliência à pobreza multidimensional. Por que isso é importante nesse contexto da pobreza, análise da vulnerabilidade à pobreza? Porque nesse contexto, a pobreza, como isso vem da ideia de sistemas socioecológicos, o que acontece no meio ambiente, né, tanto as mudanças climáticas como os eventos climáticos extremos, eles podem afetar também a capacidade de vulnerabilidade à pobreza multidimensional. Então, essa é uma análise que a gente está trazendo também para analisar, teoricamente, né, que as mudanças climáticas elas também têm impacto sobre, né, a vulnerabilidade à pobreza multidimensional. Isso está lá também no relatório do IPCC, lá que saiu em 2000, o primeiro e o segundo relatório, que trazem essa questão que o pobre, geralmente, ele é afetado em desfavor em relação às mudanças climáticas. Por quê? Porque ele tem menos capacidade e recursos para lidar com os efeitos das mudanças climáticas, e eles também estão menos inseridos nas instâncias de discussão, principalmente lá os que envolvem os consórcios de discussão, para tentar pensar em soluções para atenuar o impacto, né, negativo das mudanças climáticas sobre eles. E a ideia da vulnerabilidade à pobreza, aqui do ponto de vista empírico, é analisar, por exemplo, se o índice de vulnerabilidade à pobreza ele diminuiu ou ele permaneceu inalterado entre dois períodos, então a gente convencionou essa localidade como resiliente. E se esse índice de vulnerabilidade à pobreza ele aumentou entre dois períodos, então essas localidades elas não foram resilientes à pobreza multidimensional. Essa variação que eu utilizo que é a variação absoluta, até o período final menos o período inicial aqui do índice. Aqui só um esboço, né, do caminho metodológico que a gente seguiu. Então aqui tem o objetivo geral, os 5 objetivos específicos, na terceira coluna os métodos de análise utilizados para cada um desses objetivos, e as 4 hipóteses testadas, né, a partir desses objetivos e métodos de análise. O índice de vulnerabilidade à pobreza multidimensional ele foi estimado pela análise fuzzy, pela teoria dos conjuntos fuzzy, para os anos de 2013 e 2019. Por que esse período? Porque esse período é um período na literatura que traz a ocorrência de uma série de choques adversos de várias dimensões, com capacidade de afetar a condição de pobreza multidimensional. Então, a gente tem, por exemplo, 2014 e 2015 ali, um período de crise econômica. Então, a gente tem também, mais ou menos no mesmo período, um período de déficit orçamentário, né, do governo federal. Isso acabou afetando o orçamento de algumas políticas sociais do governo. A gente tem também o período de impeachment do presidente Dilma Rousseff, que é a ideia de um choque político, né, uma instabilidade política que teve ali mais ou menos nesse período. E a gente tem também uma questão de degradação
bem acentuada de áreas naturais. Então, inclusive, eu uso lá no modelo empírico um choque de origem ambiental, que basicamente eu comparei as áreas naturais de corpos d'água do período final com o período inicial. Eu ponderei, se eu não me engano, ali pela área total do município, por hectares, e a gente analisou essa variável como um choque ambiental. Foram definidas 3 classes de vulnerabilidade à pobreza, a partir da média e desvio padrão: a reduzida, com IVPM ali menor que 0,23, a moderada, entre 0,23 e 0,34, e a expressiva, com IVPM maior que 0,3414. Aqui um resumo, né, dos 14 indicadores utilizados para estimar, né, o índice de vulnerabilidade à pobreza. Então, na dimensão econômica, ali foram 4 indicadores: o PIB per capita, a renda média de trabalhos formais, o consumo de energia elétrica residencial e o número de automóveis, ciclomotor e motocicletas per capita. A dimensão de capital social e capital humano, 5 indicadores: a taxa de distorção e idade série, as notas do IDEB nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental, a taxa de mortalidade infantil e os óbitos por causas evitáveis na faixa de população de 5 a 74 anos, a dimensão política, o comparecimento nas eleições municipais no Distrito Federal, o número de conselhos municipais per capita, o número de consórcios interinstitucionais per capita, a dimensão ambiental, emissões de CO2 equivalente per capita, e a dimensão demográfica, a razão de dependência. Todos eles ali para o período de 2013 ou 2019, ou para o período mais próximo ali do dado disponível. Então, uma coisa, a questão de emissão de CO2, a região com produz mais emite mais CO2. Então, teoricamente, também pode ser uma coisa boa. Entende o que eu quero dizer? Às vezes foi uma grande indústria lá, melhorou a situação de vida das pessoas, só que aumentou a emissão de CO2. Mesmo assim, no seu índice para dele é um sinal negativo na resiliência. Sim. Ele diminui a resiliência. Aqui é a vulnerabilidade, né? Ele aumenta a vulnerabilidade à pobreza. Isso. Ou seja, se eu levei uma grande indústria lá, gerei 10 mil empregos, todo mundo trabalhando, então emite mais CO2, aumentou a vulnerabilidade. Essa é uma discussão, inclusive, levantada pelo Jefferson na defesa. Né? Ele levantou essa discussão digamos assim, dos impactos de curto e médio e longo prazo, né, das questões das emissões de CO2. Então, realmente, no curto prazo, ela está mais relacionada ao desenvolvimento das atividades produtivas, né, mas a médio e longo prazo pode ser que isso tenha um impacto mais adverso, né, se foi uma questão levantada na tese. Porque o CO2 é global, é muito aqui, né? Em relação às variáveis que eu sou na região do Centro-Oeste, então, usar como critério os índices não acaba meio que mascarando a real situação, porque lá nos municípios eles têm muitos produtores de farinhas que são bilionários, né? Então, se for pela média calculada pelo IBGE, essa camada da sociedade rica vai acabar puxando o PIB per capita para cima. Isso vai acabar mascarando. Da mesma forma, que também eu acho assim, que quando há aumento do CO2, aumenta a produtividade, só que também tem a consequência que a vulnerabilidade aumenta, porque os mais prejudicados sempre são os mais pobres. Isso é aquela discussão do CO2, porque quem vai sofrer mais realmente são os extremamente pobres e os pobres. Então, de fato, né, esse TIJ. E em relação a essa resiliência, eu acho que ficou muito voltada a uma questão, tipo, aquilo que é do equilíbrio geral. Você tem um período lá, você tem a pobreza, tem um momento de um choque, você vem desse choque para você voltar entre aspas, a sua situação inicial. Então, seria tipo, quase que o poder de equilíbrio geral. A minha visão foi essa. Não sei se isso tem alguma coisa. Acho que uma das diferenças é que o índice de vulnerabilidade, ele pode. O retorno ao estado anterior é uma manifestação da resiliência, capacidade absortiva. Mas a diminuição dele também é uma manifestação da resiliência, aí mais pautada lá pelas capacidades adaptativa e transformativa. Né? Então, essa é uma diferença. Não necessariamente somente o retorno ao estado anterior é uma manifestação da resiliência. O segundo ponto que você comenta, o primeiro ponto do PIB per capita, na verdade, isso aqui é um mal necessário. A gente não tem muitas bases de dados e desagregados em nível municipal
a gente sabe dos prós e contras, né? É que você precisa ponderar um indicador para você eliminar o efeito do tamanho da população, enfim, do tamanho do território, né, sobre esse indicador. E aí você acaba incorrendo em alguns problemas. Isso faz parte de vários indicadores, né? Sempre você tem esse trade-off. Você precisa corrigir uma coisa, mas às vezes você acaba abrindo mão de outra ali para tentar o PIB e outras variáveis similares, né, vão nesse sentido. O restante da metodologia aqui, a gente fez análise exploratória de dados espaciais. A matriz de pesos espaciais foi a cada 19 vizinhos mais próximos. Isso porque lá no modelo Probit espacial foi a que conferiu o coeficiente autorregressivo espacial Rho de maior significância estatística. Então esse foi o critério adotado, né, para a gente fazer as outras análises. A gente fez a estimação do índice de Mohan global e local, no contexto univariado de IVPM de 2013, e no bivariado, relacionando o IVPM de 2013 com sua variação absoluta entre 2013 e 2019. Por que a variação absoluta? Porque a variação absoluta do índice ela foi utilizada para construir uma variável proxy de resiliência à pobreza multidimensional. Então, é aquela ideia. Se o IVPM, a variação dele foi menor ou igual a zero no período, então a gente atribui a esse município o valor 1 e considerou ele resiliente à pobreza multidimensional. Se essa variação absoluta ela foi maior que zero, ou seja, se o valor do índice de vulnerabilidade à pobreza no período final ele foi maior do que o período inicial, então a gente considerou esse município como não resiliente e atribuiu um valor zero lá dentro da variável dependente, né, do modelo Probit espacial. E também a gente testou a autocorrelação espacial pelo promeio da estatística Joint Count, que ela é a análise que testa a autocorrelação espacial de variáveis binárias. Utilizou-se, então, o modelo Probit Derby espacial para testar, analisar empiricamente, né, esses determinantes da resiliência à pobreza multidimensional. A estimação foi bayesiana, por meio do mostrador de Monte Carlo cadeia de Markov. Esse modelo ele considera um efeito multiplicador global, que é a defasagem da variável dependente, né, que é uma variável binária, e também um efeito local, que é a defasagem de uma ou pelo menos uma variável explicativa, né, do modelo empírico que você está utilizando. Então, qual que é a ideia? Alterações nas variáveis independentes podem afetar as chances de resiliência à pobreza multidimensional do próprio município, que é a ideia do impacto direto, e também dos seus vizinhos, por meio dos transbordamentos espaciais, que é a ideia dos impactos indiretos. Então, foram estimados os efeitos marginais, né, os impactos diretos e indiretos totais, para a gente saber como que se comportou a resiliência à pobreza multidimensional do ponto de vista empírico. Aqui foram os indicadores utilizados, não sei se dá para enxergar muito bem aí. Eles abarcaram cada uma daquelas dimensões teóricas, né, os determinantes teóricos lá da resiliência regional à pobreza multidimensional. De desigualdades estruturais, a gente utilizou o Gini dos estabelecimentos agropecuários e o Gini da renda, nos trabalhadores formais de até 20 salários mínimos. De estruturas produtivas, o índice de Hirschman-Herfindahl, que é o índice que mensura a especialização produtiva. Os empregos de média intensidade tecnológica também fez parte aqui das estruturas produtivas. De localização, a classificação do IBGE lá de município predominantemente rural, que abarca as classificações de municípios rurais remotos e rurais adjacentes. É uma classificação alternativa do IBGE, aquela ideia de urbano e rural, né, como a gente vê até os censos de 2010. Duas DAMEs, uma de fronteira sul-sudeste e outra de norte e nordeste, porque essas regiões, as primeiras, são tradicionalmente de menor incidência da pobreza multidimensional nos estudos empíricos e as últimas de maior incidência da pobreza multidimensional. De políticas públicas, o programa Bolsa Família, a taxa de visitas de agentes comunitários de saúde e o repasse de ICMS per capita. E de choques adversos, a gente considerou que as dimensões de políticas públicas, essa ideia sempre do período de 2019 menos período de 2013, uma variação ali nesse período, como essa ideia empírica de tratar isso, tratar um choque, né? Políticas públicas, o PRONAF, o BNDES e o Fundo de Participação dos Municípios. A político-social, a variação no número de fundações privadas e de associações sem fins lucrativos por 1.000 habitantes. No mercado de trabalho, a proporção de microempreendedores individuais, a taxa de formalidade. E na dimensão ambiental, a variação de áreas naturais, de florestas, né, e de corpos d'água aí no período.
E a dimensão de vulnerabilidade à pobreza, a gente pegou o índice do IVPM de 2003. A gente pegou o índice de vulnerabilidade à pobreza de 2013 e também a defasagem espacial dele para os 19 vizinhos ali na dimensão de vulnerabilidade à pobreza. Aqui para a seção dos resultados, se aqui em atendimento ao objetivo específico 2, aqui é a estimação dos pesos do IVPM no período 2013-2019. A dimensão que apresentou o maior peso foi a dimensão de capital humano, essencialmente pelas variáveis de mortalidade infantil, óbito por causas evitáveis, taxa de disfunção e idade série. A dimensão ambiental, o segundo maior peso. A dimensão demográfica, o terceiro. A econômica, o quarto. E a política social, o último maior peso aí do índice. Os pesos veio da estimação lá da FUS. Estimação de maneira empilhada, que você tem um peso aí para os dois períodos. Não, fatorial, essas coisas não. Foi pela... Porque a fatorial você perde o peso por variável, né? Você não tem um peso por fator aí. A opção foi pela FUS. Em cima desses pesos, a gente sugeriu algumas intervenções políticas, então, para tentar reduzir a vulnerabilidade à pobreza, né, com maior contribuição à redução dessa vulnerabilidade. Então, a formação de capital humano, a mitigação das emissões de dióxido de carbono, o monitoramento da população economicamente dependente, atendimento às suas demandas nas áreas de saúde e previdência social, as políticas de aumento da renda média dos trabalhadores formais, de formação de ativos domésticos e bens duráveis, e de incremento do PIB per capita, e a formação de capital social e político. Aqui a gente apresenta o índice, né, desagregado aqui pelas 3 categorias de vulnerabilidade à pobreza. O mapa de cima ali 2013 e de baixo 2019. As áreas em vermelho ali são a pior condição de vulnerabilidade, né, expressiva. A laranja intermediária e a verde a condição de menor vulnerabilidade à pobreza. Aquelas linhas coloridas aqui não dá para ver muito bem, né? Mas a rosa ali são os eixos estruturantes rodoviários, a verde são os eixos estruturantes ferroviários e as azuis ali os eixos principais hidroviários. Então, o que a gente observa ali? De uma forma geral, o número de pontos vermelhos ali no mapa se reduziu e os de ponto laranja aumentaram no período. Isso significa que a maioria, assim, na grande maioria, os municípios melhoraram a condição de vulnerabilidade à pobreza multidimensional no período, a despeito desses choques adversos ocorridos. Só que a gente observa também uma grande disparidade de incidência da vulnerabilidade entre essas localidades. Se vocês forem observar, por exemplo, Mato Grosso do Sul não tem nenhum ponto verde ali, nenhum dos períodos. Então, ele não apresentou nenhum município com vulnerabilidade à pobreza reduzida, por mais que os pontos vermelhos ali diminuíram, né, na transição em 2013 2019. E a gente observa também, tem vários pontos verdes aqui no mapa, principalmente Goiás ali no Mato Grosso, que eles seguem os principais eixos rodoviários e alguns casos ferroviários estruturantes. Então, tem uma relação direta ali. A gente pode observar que, em geral, esses municípios, eles estiverem em melhor situação, né, salvo algumas exceções, que os demais. Então, tem aqui uma relação predomínio de localidade de VPM moderada e reduzida, e maiores avanços em localidade de maior hierarquia urbana, agroindustriais ou conectados por eixos rodoviários estruturantes, ferrovias, salvo algumas exceções. Relação direta e progressiva entre os graus de vulnerabilidade à pobreza, expressiva e moderada, e o perfil de predominantemente rural, e a perpetuação dos mesmos nessa condição de vulnerabilidade à pobreza, e a relação inversa entre a categoria de VPM reduzido e o perfil de predominantemente rural. Aqui algumas sugestões, né, para reduzir a vulnerabilidade com base na literatura que a gente consultou, né. Esses territórios são predominantemente produtor de commodities agrícolas, minerais, siderúrgicas e energéticas e algumas agroindústrias, em menor medida o turismo. Então, alguns desses segmentos possuem reduzidos efeitos multiplicadores da renda de emprego e são vulnerabilidade. Eles são crescentemente influenciados pela demanda mundial e preços internacionais, portanto, vulneráveis a choques externos. Vulneráveis aos efeitos adversos também das mudanças climáticas e dos eventos climáticos extremos. E os impactos climáticos reforçam as vulnerabilidades e desigualdades sociais e por elas são reforçados, que é aquela ideia que a gente discutiu lá do painel de IPCC. Oportunidades e desafios. Estratégias políticas transformadoras, inclusive, de desenvolvimento resiliente ao clima, redutoras das pobrezas e desigualdades sociais. Aí algumas mudanças que podem ocorrer ali no território: energia eólica e solar, transportes a combustíveis de baixo carbono, reaproveitamento de passagens degradadas.
Essa questão das pastagens degradadas é uma área bem significativa ali no contexto centro-oeste. Processos de governança inclusiva, transparentes e participativos e sistema de proteção social responsivos aos efeitos climáticos, assim como são aos choques econômicos. Então, a ideia é que a política social ela também tem que contemplar essa questão dos efeitos climáticos. Aqui o mapa de clusters, né, do IVPM de 2013. A gente observou basicamente clusters de alta vulnerabilidade à pobreza, mais ao norte de Mato Grosso e quase o total do território de Mato Grosso do Sul, e mais ali ao nordeste de Goiás, divisa com a Bahia. E o estado de Goiás aqui, uma grande parte dele, cluster de baixa vulnerabilidade à pobreza. Então, o estado de Goiás ele está em melhor situação em relação aos demais. Aqui o cluster de variação do índice de 2013, comparado com sua variação absoluta em 2013 e 2019. Aqui a gente observa menores formações de clusters, né, mais dispersos, né, alguns de alta incidência mais lá ao norte do Mato Grosso, e de baixa incidência aqui no estado de Goiás, né, próximo de divisa com Minas Gerais. Aqui a testagem da autocorrelação espacial da variável binária resiliência à pobreza multidimensional. Então foram identificados esses clusters, né, que estão em verdes aí no mapa, significativos estatisticamente. Esses clusters, eles confirmam empiricamente a hipótese dos transbordamentos espaciais da resiliência à pobreza do modelo teórico de resiliência regional à pobreza multidimensional. Aqui os resultados do modelo Probit, DERB, né? Então, o que a gente observou? De todos aqueles determinantes que a gente elencou, os que estão em verde aqui na tabela foram o que apresentaram alguma significância estatística. Então, por exemplo, o índice HH, que é a especialização produtiva, os empregos de média intensidade tecnológica, eles aumentaram a chance de resiliência à pobreza multidimensional dos municípios. Ser município predominantemente rural reduziu as chances de resiliência à pobreza multidimensional dos municípios, e esse efeito foi extensivo aos vizinhos devido à significância estatística do efeito indireto. Essa extensão aos vizinhos também ocorreu nos empregos de média intensidade tecnológica. Ali a DAME Norte e Nordeste, fazer divisa, né, com o Norte e o Nordeste, reduziu as chances de resiliência. O programa Bolsa Família e o programa Agente Comunitário de Saúde aumentou a resiliência dos municípios. Um choque no fundo de participação dos municípios aumentou as chances de resiliência dos municípios. A variação ali, um choque nos microempreendedores individuais reduziu a chance de resiliência à pobreza multidimensional dos municípios. E o IVPM inicial aqui de 2013 aumentou as chances de resiliência à pobreza multidimensional dos municípios e foi extensivo o efeito, né, aos vizinhos, o que não ocorreu na defasagem desse IVPM no contexto dos 19 vizinhos mais próximos. Então aqui, o IVPM dos 19 vizinhos mais próximos reduziu as chances de resiliência à pobreza multidimensional dos municípios. Isso, em parte, ocorreu porque tem uma grande disparidade de incidência, né, da vulnerabilidade à pobreza multidimensional, como a gente viu ali no mapa anterior. Em cima desses resultados, então, foram propostas essas intervenções políticas, né, para aumentar as capacidades de resiliência. Algumas delas aqui, incentivos às atividades ambientalmente sustentáveis, diversificação da base produtiva regional em direção ao comércio e serviços, políticas sociais de desenvolvimento regional nas localidades limítrofes às regiões Norte e Nordeste, a revisão de critérios de partilha do Fundo de Participação de Municípios, revisão do desenho de finalidade de fiscalização do programa de microempreendedores individuais, e aqui a relação dos resultados com as hipóteses da pesquisa. A H1 ela foi parcialmente válida no contexto da defasagem espacial do IVPM de 2013, porém ela não foi aplicável aos vizinhos, e ela foi refutada para o IVPM de 2013, que é o efeito global ali do IVPM. A aceitação parcial da H2, porque somente algumas variáveis das dimensões de estruturas produtivas, localização, políticas públicas, choques adversos e IVPM impactaram as chances de resiliência multidimensional dos municípios, e nem todas elas impactaram as chances dos vizinhos. A aceitação da H3, distribuição espacial heterogênea, autocorrelação espacial e efeitos de transbordamento e retroalimentação espacial da resiliência à pobreza. E a aceitação da H4, em que a resiliência e a vulnerabilidade à pobreza multidimensional são elementos distintos e não necessariamente opostos no contexto centro-oeste. Então, aqui esses dois mapas ajudam a ilustrar o que está por trás da aceitação dessa hipótese. O mapa de cima é do IVPM de 2013, desagregado ali para as 3 classes de vulnerabilidade, e o de baixo, ali, em tonalidade mais rosa, foram os municípios resilientes à pobreza multidimensional. Então, a gente comparando um com o outro, a gente observa, por exemplo, aqui principalmente aqui em Mato Grosso do Sul,
que esses municípios que estavam em vermelho, que tinham maior incidência de vulnerabilidade e pobreza, apesar dessa condição desfavorável, eles foram resilientes à pobreza multidimensional, aqui, por exemplo, observando o mapa. E aqui só uma tabela fazendo esse filtro, né? Resilientes e não resilientes por região e por estado, desagregando isso pelas capacidades de vulnerabilidade e pobreza inicial. A gente observa que, em geral, os municípios que tinham uma classe de vulnerabilidade e pobreza menos desfavorável, eles foram proporcionalmente mais resilientes do que aqueles que tinham uma situação mais confortável de vulnerabilidade e pobreza. E as considerações finais, que o conjunto de resultados teóricos e empíricos, né, possibilitou cumprir o objetivo geral, os específicos da testagem das hipóteses, algumas limitações da pesquisa. Por se tratar de uma pesquisa quantitativa, ela não contemplou algumas dimensões subjetivas do bem-estar humano, né, que fazia parte lá das análises da pobreza, não analisou como as desigualdades intrafamiliares entre grupos afetam as capacidades de resiliência, isso é mais a questão de trabalhar com microdados, alguma pesquisa primária, né, que você consiga captar essas variáveis e analisar ao longo do tempo. E o aspecto processual das capacidades de resiliência, né, como a pesquisa ela foi somente num período ali que envolveu 7 anos, talvez você não consiga captar esse aspecto processual. E recomendações futuras, pesquisas quali-quantitativas, uso de microdados ou levantamentos atualizados, e pesquisas longitudinais, que você acompanha várias famílias, né, ao longo do tempo, para saber como é que as capacidades de resiliência delas se alteram, né, em virtude de choques adversos. E aqui a tese, né, se vocês quiserem saber um pouco mais da tese, já está disponível no banco de teses aí da UniOeste. Se vocês quiserem saber um pouco mais das minhas pesquisas, né, tem aqui o perfil do ResearchGate, do Google Scholar e do famoso Lattes, né, que vocês acompanham muito. E é isso. Muito obrigado e estou disponível aí depois para quem trocar ideias, se alguém tiver uma dúvida, uma sugestão, a gente pode conversar. Eu vou dar esse trabalho no Congresso da Enaber, foi Enaber, vamos mandar para o prêmio CAPES de tese. Já vai economizar. Já vai economizar a leitura do parecerista. Está muito bom. Pessoal, alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário? Francis, quanto tempo você demorou para fazer isso? Tem 5 teses aí, meu. Eu tô lascado depois disso. Contando desde o dia que eu entrei aqui, 4 anos e meio. 4 anos e meio. Mais na tese, especificamente na tese, 3 anos e alguma coisa. 3 anos e alguma coisa. Tá na festa do churrasco da festa em comemoração ao prêmio CAPES. E tem um prêmio também que é da melhor artigo que uma vez que eu fiz um prêmio da Aberta, isso que eu falei. Tem outro prêmio. Eu publicar na lista da Aberta, acho que 1 ano ou 2 anos, com a periodicidade em atraso. Sacrifica praticamente a produção que eu vou ler o prêmio Aberta. Tem alguma pergunta aí no chat? Não. Não? Esse pessoal não entendeu, então. Não entenderam. Não foi bem claro. Pessoal, é o seguinte, o tema da resiliência, quando eu comentei com o França, eu disse, olha, França, que não estudaram para a pobreza, que eu saiba. Depois, 3 anos depois que o França começou a estudar, começaram a aparecer até o tempo, até o primeiro ano para ele, nos artigos internacionais, o pessoal começou a discutir isso. Nós discutimos resiliência no sentido da região, aquela capacidade de ela cair e voltar, né, se recuperar. Mas não da pobreza, que o indivíduo, né, não consegue sair, parece estar amarrado, né, sai e volta, como se ele fosse um ovo de galinha, né? Dá um salto e depois ele volta de novo. E foi interessante. Segundo, pessoal, todos esses métodos que o França apresentou para vocês, ele não dominava, né, a maioria deles. Foi se virar, né, tem que se virar, né, Felipe? Você fazia disciplina na lista, né? Fiz o curso lá da Unicamp, Economia Social, e tirei umas dúvidas com alguns, depois mandou umas aulas também. Então tem que correr atrás, né? Não sabe, mas tem gente que não pode aprender. Eu fui fazer doutorado sem saber falar o idioma, né, pessoal? Eu Ainda vendeu o carro, né? Vendi o carro ainda. Então é isso aí, tem que correr atrás, pessoal. Acho que estudar tem todos. O Cristiano saiu, né? O Cristiano sempre fala, uma hipótese já tá bom, não precisa 4, 5. Mas apoio 4, 5. Se você não conseguia, só deletar uma, né? Morreu o assunto. Mas se você tem perna, vai até onde as pernas alcançam, né? Mas é isso, pessoal. Eu acho que agora o França tem muito trabalho pós-tese, porque eu acho que matemática é muito interessante, né, França, para se consolidar numa carreira.
discutir essa discussão de pobreza, ela é sempre importante. É uma construção metodológica bem positivista, né? Minha herança ortodoxa, né, Francis? E, porém, uma discussão ela é bem normativa, porque além de você mostrar o dado, o resultado, pessoal, discutir o que fazer. Eu acho que um doutor, né, Felipe, ele tem que ter essa capacidade de sentar, mostrar a dimensão do problema e dar uma sugestão. Por isso que contratam a gente, chamam a gente, né? Às vezes o indivíduo já tem a noção do seu problema, ele quer saber o que fazer. Então, acho que isso é o mais importante de tudo, né? O aspecto propositivo, e é uma proposição bem referendada, pessoal, não é cheia, é bem referendada. Agora cabe ao governador, o presidente, o ministro, telefonar para o Francis, né, para resolver o problema aí do Centro-Oeste. Pessoal, a próxima conferência é dia 10 de julho, então vocês já estão convidados, tá? E muito obrigado pela presença. O Francis vai ficar aí, né, Francis? Responder quem tiver alguma pergunta para ele, alguma dúvida, ele vai ficar à disposição. Tá bom? Isso aí. E até a próxima. Tem nosso irmão, pessoal, assina aqui.